quando nós vamos estar trabalhando com pacientes, né? Entregar resultados. É isso que vai fazer a diferença. Eu estou aqui para que vocês possam estar entregando o melhor resultado possível aos clientes de vocês. Estou compartilhando com vocês as experiências que eu tenho dentro do meu consultório há mais de 20 anos. É o que eu vou colocar aqui para vocês na aula de hoje. Todas as outras aulas, elas foram muito importantes, mas a de hoje, ela tem, assim, toques que não tem livro nenhum, tá? Então, vamos lá dar continuidade. Então, quando nós trabalhamos com peeling, né, quando nós realizamos um estímulo desse, né, essa agressão terapêutica, todo peeling ele vai ser uma agressão terapêutica. Eu estou agredindo a pele para estimular naquela região uma resposta terapêutica, né? Eu não estou agredindo a pele para que a pele machuque ou manche. Então, eu estou realizando aquela agressão para que a pele do meu paciente ela responda aquela agressão de uma forma positiva. Então, quando eu gero essa lesão na pele, eu obrigo a pele a se renovar, a se reestruturar, a restabelecer aquela lesão que foi criada, né? Aquela irritação, aquela hipersensibilização que foi feita, né? Então, assim, além toda é um ponto assim muito importante. Antes de qualquer coisa, todo peeling, todo o processo de peeling, desde uma simples esfoliação até um peeling mais forte de ácido, né, até um peeling que pode ser mais agressivo possível, todos eles vão ter como base a mesma coisa. Todos eles vão estar estimulando a produção de colágeno. Por isso que é muito comum você ver na maioria dos peelings, quando é colocado, principal ação tem lá, renovação celular, estímulo de colágeno. Tudo que estimula a sua pele a renovar, vai estar estimulando ali a formação de colágeno, tá? Que é o que nós sabemos, né, a nível de derme, que vai dar ali a sustentação para a pele, que é algo que nós vamos perdendo a produção a partir dos 25 anos. Por que que a gente começa a se incomodar com o aparecimento das linhas de expressões, né? Vou até brincar aqui, mas é porque depois dos 30 é ladeira abaixo, né? Depois dos 30, os nossos pacientes, eles começam a visualizar mais a pele ali, perdendo a sustentação, aparecendo as linhas de expressões, e a gente não tem como ter esse retorno, né? Ainda não tem ali a fonte da juventude. Então, a tendência a passar dos anos é essa pele perder cada vez mais sustentação e essas linhas de expressões aparecerem cada vez mais. E é aí também, gente, que entra o peeling, porque o peeling ele entra como uma forma de trabalhar, uma forma de prevenir essas linhas de expressões. Então, hoje, os meus pacientes em consultório, claro que cada caso é um caso, mas a partir dos 25 anos eu já sugiro a utilização de peelings, não necessariamente peelings químicos, mas eu já estimulo a utilização de peelings. E claro que isso é relativo, claro que isso depende. Por exemplo, eu tenho pacientes de 27 anos que eles têm uma aparência de 40 anos, né? Então, um caso desse já não é mais a idade que vai ser o principal norte. Na realidade, o que vai fazer, de fato, o grande diferencial nessa situação é o caso do meu paciente, o que a pele dele está aparentando, e mesmo ele tendo 27, mas com um rostinho de 40, eu vou gerar uma agressão à pele dele como se ele tivesse 40 anos, tá? Então, os peelings, de forma geral, eles vão ser indicados para rejuvenescimento, para manchas na pele, como melasma, por exemplo, cicatriz de acne, flacidez, entre outros problemas de pele, a gente pode estar tendo, pode estar tratando com a utilização dos peelings. Ao indicar um peeling para um paciente, né, ao nós utilizarmos um peeling com o nosso paciente, o profissional deve estar analisando o perfil psicológico do paciente. Gente, para mim, esse é um dos principais pontos. O perfil psicológico do nosso cliente, principalmente nos dias de hoje, né? Nós estamos falando numa era onde o que está mandando é a cabeça do cliente. Inclusive, com pacientes que enxergam muito mais do que eles têm, né? Mesmo sendo totalmente a favor de vários tratamentos estéticos, mas quando eu estou com o meu paciente, eu faço esse meu paciente visualizar que
E esse paciente ele é bonito, né? É lindo. Todo mundo é lindo, gente. Todo mundo tem uma coisa muito bonita. Então, hoje os nossos clientes também, eles estão cada vez mais querendo aquela beleza inalcançável. Nunca tá bom o suficiente. Quando você acaba trabalhando uma área, esse cliente, ele quer outro. E muitas vezes quer alcançar algo que esse paciente muitas vezes não vai conseguir, né? Uma coisa que é irreal. Então, assim, eu preciso também, sempre quando meu cliente vem, às vezes vem uma cliente que o rosto é cheio de cicatriz de acne, eu olho o colo, eu digo, nossa, que colo bonito você tem, que pescoço bonito você tem. E principalmente as mulheres, nós temos uma tendência tão grande a se maltratar que a gente não consegue visualizar as coisas boas, né? Então, quando você atender um cliente, observa esse perfil psicológico dessa paciente, observa esse comportamento que essa cliente vai ter quando você estiver com ela, se ela é do tipo que nada tá bom, ela também vai falar, já rodei todos os profissionais da cidade, nenhum presta. Então, assim, tenta analisar um pouco como é esse perfil psicológico da cliente, inclusive para tratamentos. Eu já tive cliente que na hora que eu coloquei o ácido, começou a gritar, como se eu estivesse queimando o rosto dela, e não aconteceu nada, mas era uma cliente que não estava preparada para aquilo. Então, assim, observe o perfil psicológico, observe as expectativas da cliente. Tem cliente que vem que acha que com uma sessão eu vou resolver o caso dela. Também não é assim, tá? Então é importante a gente ter esse conhecimento e ter essa noção, né? Essa, como é que eu posso dizer? Sutileza ao estar atendendo o nosso paciente, tá? Analisar o perfil psicológico, a sua atividade profissional. Esse paciente trabalha com o quê? Né? O que ele faz? Então, assim, é muito importante a gente verificar. Aline, eu quero fazer um peeling muito forte, por exemplo. O óbvio, gente, tem que ser dito. Para nós, é super óbvio que um paciente que faz peeling não pode se expor ao sol, não pode estar em locais quentes. Isso é óbvio, né? Porém, para o paciente, não é. Então, às vezes o paciente ele vem para você, quer fazer um peeling super forte, mas ele trabalha dentro de uma cozinha. É um chefe de cozinha, por exemplo. Ou então é uma engenheira que passa o dia inteiro no sol, com o sol a pino ali no rosto dela. Também não dá para fazer. Então é importante eu avaliar a atividade profissional do cliente. E eu vou dar outra dica para vocês que assim, que vale R$1 milhão, que nem ontem, né? A dica de hoje que eu vou dar aqui para mim é o que faz todos os meus clientes se fidelizarem, né? Eu tenho mais clientes assim, é quando eu dou um não para um cliente, eu sempre dou opções para o cliente, porque assim, o cliente, ele gosta muitas vezes de ouvir o não, né? Isso é uma coisa que às vezes eles não falam, mas a gente como cliente também gosta. Por exemplo, eu fui na linha para fazer um microagulhamento. A Aline pega e me diz assim: não dá para fazer um microagulhamento na sua pele. Gente, se eu só disser não, o que vai acontecer? O cliente volta para casa chateado, porque ele não pode fazer o procedimento que ele queria, e vai lá na vizinha, na Maria, porque a Maria disse que dá, né? Sempre vai ter uma que faz de qualquer jeito. E aí, o que acontece? Nessa situação, o paciente ele voltou para casa chateado, porque senão ele não foi fundamentado. Nunca dê um não para um cliente que não tenha sido fundamentado. O que você vai dizer? Olha, não vou fazer o seu microagulhamento hoje porque a sua pele está extremamente desidratada, ela está irritada, ela está muito reativa. E se eu fizer agora o seu microagulhamento, você pode ter um efeito rebote, eu posso piorar a situação da sua pele. Nessa hora, o paciente ele vai ficar agradecido porque eu não fiz determinado procedimento. Então, assim, quando vocês derem um não por determinada situação, por exemplo, senhora Aline, eu não vou poder fazer esse peeling porque você trabalha dentro da cozinha. Porém, existem outros tratamentos que nós podemos estar realizando e que você não precisa sair do seu trabalho, do seu dia a dia. E quando você estiver afastado do seu trabalho, em umas férias, ou você tirar um momento assim off, aí a gente pode estar realizando novamente esse peeling mais forte que você tanto deseja, tá? Então, assim, sempre fundamente, sempre explique qual é o médico que a gente mais gosta.
Aquele que você vai no médico, ele te explica tudo que você tem. Você sabe, nossa, que médico maravilhoso, me explicou tudo. O cliente também é assim, ele tem sede de conhecimento. E se você passa isso para ele, você fideliza o seu cliente, tá? O tempo que esse paciente tem, né, para estar afastado ou não, se ele pode ou não, se ele quer ou não descamar. Claro que não é algo que eu controlo, mas eu sei dizer os peelings que vão gerar uma irritação maior à pele, que vão descamar mais a pele, para o peeling que não vai, tá? Também devo oferecer informação detalhada através do material, né? O preparo prévio da pele do paciente, esclarecer todo o período de escamação, os benefícios, como funciona. Então, é muito importante quando eu estou com o meu paciente, ele saiba tudo o que vai acontecer. Então, quando eu fecho um tratamento com o cliente, quando eu estou ali no fechamento da venda do meu cliente, que eu estou mostrando tudo o que eu tenho, porque não basta o meu cliente chegar ali e eu quero fazer um peeling. Não. Eu tenho que explicar primeiro como está a pele dele e a necessidade da pele dele. Quando eu fecho um tratamento com o cliente, ele sabe exatamente tudo que ele vai fazer, ele já sabe exatamente cada passo do tratamento dele. E essa, gente, essa divisão de responsabilidade é muito importante. Eu não fico sozinha com a responsabilidade do cliente. Não, eu não fico sozinha com a responsabilidade do tratamento. Não, eu divido com o cliente. Eu divido, inclusive, eu coloco situações que eu posso estar errada, como ele está errado. Por exemplo, se o cliente se expôs ao sol, vai manchar, a culpa é dele. Se ele faltar as sessões, é culpa dele, né? Assim como eu, o paciente está fazendo tudo direitinho, eu estou com zero resultado, tem algum problema. E aí, nesses momentos, eu posso puxar esse problema para mim, e aí é o momento onde a profissional ela tem que estar analisando o caso do paciente para estar tentando mudar a estratégia que está sendo utilizada. Porque em time que não está ganhando, se mexe sim, tá? Não vai seguir até o final da última sessão se você não está tendo resultados positivos. Dentro da anamnese, né, gente, é importante eu entender o histórico médico, tipo, se esse paciente ele tem doenças associadas. Ontem vocês trouxeram alguns assuntos super legais. Paciente que tem vitiligo, paciente que tem, eu até comentei, que tem lúpus, paciente que tem psoríase. Então, assim, vamos analisar o caso desse paciente, quando foi que iniciou, desde quando ele tem o próprio melasma, quanto tempo esse paciente tem, qual foi o momento que ele desenvolveu, o quanto que esse paciente já se expôs ao sol e se ele continua se expondo. Eu atendi uma paciente na terça-feira, a pele dela muito boa, e quando terminou a sessão, ela olhou para mim, deu um sorrisinho e disse assim: Aline, e se eu te falar que quando eu viajo, eu super me exponho ao sol? E aí eu dou um sorriso para ela, o que que acontece? Ela se expõe ao sol, sim, essa paciente, mas desde os 20 anos que ela tem uma rotina de skincare impecável. Ela faz todos os dias a rotina de skincare dela. Então, isso faz com que ela, mesmo quando ela se expõe ao sol e que ela não passe filtro solar na quantidade que seria adequada, mas todo o trabalho que ela tem a longo prazo, a constância dela, supre essa exposição solar pontuada que ela tem, tá? Ocupação do profissional, como a gente falou, antecedentes de herpes. Herpes é um ponto que, assim, quem tem não gosta de falar, né? Principalmente assim no Brasil, parece uma coisa assim, ai meu Deus, fulana tem herpes. Gente, eu acredito que todo mundo tem herpes, né? Da última vez que eu olhei um dado do Ministério da Saúde, 80% do Brasil, né? 88% da população tinha o vírus da herpes. Pode ser que você não desencadeie, isso pode acontecer. Mas ali acaba sendo uma herpes. Eu até brinco que o bebedor da escola de antigamente, na época de Covid não tem, mas os bebedores da escola eram expert em distribuir o vírus da herpes, né? Então, assim, quem tem, né, o que você pode falar? Às vezes a pessoa não diz que tem, mas você diz, olha, quem tem herpes tem uma tendência, após o peeling, a aparecer essa herpes. Então, assim, é muito importante você verbalizar isso. Por quê? Já aconteceu comigo em um procedimento, não foi peeling, mas foi microagulhamento, apareceu uma herpes na paciente. E para a paciente, ela acreditava piamente que eu tinha utilizado o roller em mais de uma pessoa e que eu tinha passado herpes para ela. E nesse caso, faz muito tempo, eu estava bem no meu início, assim,
faz muitos anos isso, acho que faz uns 10 anos já. E aí, essa paciente, quando eu fui conversar com ela, eu digo, não tem nada a ver, mas qual foi a minha falha? Eu não expliquei para ela que poderia desencadear o aparecimento ou o reaparecimento de herpes. E quando eu fiz aquela leve avaliação clássica, ela disse que não tinha, né? Porque ninguém gosta de dizer que tem herpes. Então, é no momento onde a gente reforça para o paciente, mesmo que ele diga que não tenha, que isso pode acontecer, tá? Tratamentos como isotretinoína, né, conhecido como Roacutan, que mexe totalmente na hidratação, no fator de hidratação natural da pele. Então, assim, mesmo a bula dizendo que pode, eu geralmente só faço tratamentos mais fortes a partir de 1 ano após a utilização do Roacutan. Salvo exceções mesmo, que aí eu vejo que a pele está totalmente íntegra, mas a maioria das minhas pacientes, olhe lá, com 1 ano, eu volto a realizar o tratamento propriamente dito, tá? Deixa eu ver aqui outro ponto. Tendência a queloides, né? Na realidade, isso serviria mais para peelings mais profundos. Hiperpigmentação pós-inflamatória, né? Se esse paciente ele já tem esse histórico, se já aconteceu algo para ele, se tem no rosto dele, se faz uso de algum medicamento, se tem algum comprometimento imunológico, se fuma. Aqui o fumo age diretamente, interfere no resultado do paciente. Quem fuma, gente, todos os resultados eles vão ser assim, eles vão ser atrasados, né? Eles vão ser mais lentos. Então, dificilmente alguém que fuma, você consegue ter um resultado tão bom. Se isso acontecer, não é a regra, tá? Foge totalmente. E pode isso totalmente interferir na evolução dos procedimentos, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Então, vamos lá. Vou falar do ponto onde vocês não ouvem falar, vou falar aqui para vocês sobre algo que, para mim, faz totalmente, assim, a diferença, que é um tratamento, vou até escrever aqui para vocês, chamado aclimatação. Maiara colocou aqui o lúpus, né? O paciente que faz hemodiálise, mas aparente estar saudável com as medicações em dias, né? Esse tipo de tratamento, assim, pacientes nesse quadro, sabe, Maiara, como eu falei ontem, eu uso muito, muito médico como meu aliado. Até porque o médico, gente, ele não tá contra a gente, né? Acho que em algum momento as pessoas acharam que o médico era vilão. Então, assim, eu quando eu tô com médicos, principalmente de outras especialidades, gente, eu sempre compartilho, doutor, o senhor que sabe mais do que eu sobre um paciente que está com lúpus e está fazendo hemodiálise. Você libera o seu paciente realizar um peeling? Porque por mais que eu saiba de algumas coisas, por exemplo, o lúpus, principalmente se onde está irritando é a pele, eu não faço na minha paciente. O paciente está tomando muito corticoide. É complicado ter um bom resultado. Mas, gente, eu não estou com os exames do paciente, eu nem sou capacitada para isso. Então, assim, quem vai me dar realmente um feedback é o médico que está cuidando dessa paciente. E o médico, ele fica feliz quando uma profissional consulta ele, afinal, nós trabalhamos de uma forma multidisciplinar, né? Nós somos pessoas profissionais para somar, né? E quem vai ganhar com isso, com certeza, é o nosso paciente. Então, vamos lá. Aclimatação propriamente dita é o preparo prévio que deve ser iniciado pelo menos 2 semanas, na verdade, até 5 dias após, a gente pode utilizar. 2 semanas seriam para peelings muito fortes, muito profundos. E a aclimatação, ela reduz o tempo da cicatrização, da recuperação da pele, permite a penetração mais uniforme. Existem alguns casos onde o ácido ele pode penetrar mais de um lado do que o outro, e a gente pode ter um feedback não muito positivo, ter um feedback negativo. Permite a penetração mais uniforme do agente, diminui o risco de hiperpigmentação inflamatória. A aclimatação é quando eu preparo a pele do meu paciente, vou colocar aqui, é quando eu preparo a pele do meu paciente com substâncias que contêm ácido na composição. E quando eu faço isso, gente,
eu consigo ter um norte da pele desse paciente. Quando eu faço a aclimatação, eu tenho um norte se essa pele é mais sensível, se essa pele é mais resistente, para eu ter um norte de que produto eu vou usar, né? Inclusive, tem pacientes na aclimatação que já me dão resultado, e esse preparo da pele é totalmente decisivo para a gente ter resultados realmente impactantes. Então, assim, poucos profissionais, existem alguns peelings, por exemplo, ontem a gente falou muito sobre os peelings industrializados, manipulados. Anteontem, minto. Os peelings industrializados, eu não tenho essa obrigação, né, de fazer uma aclimatação, até porque nos peelings industrializados, existem muitos que eu faço 2 vezes por semana, a utilização do peeling. Então, assim, é uma proposta diferente do que quando nós falamos dos peelings manipulados, é totalmente diferente. Eu faço muita aclimatação nos meus pacientes, eu faço em todos. Quando eu marco ali a estratégia para o meu paciente vir, ele faz a limpeza de pele, no dia da limpeza de pele, 3 dias depois, esse paciente já começa a aclimatação. Lembrando, gente, que assim, tudo é explicado para o cliente. Quando o cliente ele fecha comigo o tratamento, ele já sabe que ele vai fazer a limpeza, que ele vai começar a aclimatação, a primeira sessão, ele já sabe tudo o que vai acontecer. O que ele não vai saber é as datas do que vai acontecer, principalmente depois do peeling, porque por mais que a gente tenha controle, é quando eu vou descobrir se esse peeling vai descamar mais, se esse peeling vai descamar menos, como é que ele vai responder a todo esse processo, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Os peelings muito superficiais, né? Principalmente peelings de diamante, peelings, como eu falei para vocês, né? Alguns industrializados dispensam, mas os demais necessitam de uma forma proporcional, né? A profundidade. Obviamente que um peeling médico não tem como você fazer sem a preparação, mas todos os meus peelings que eu trabalho com peelings manipulados, eu utilizo a aclimatação. Eu preparo a pele do paciente. Isso me dá uma segurança que, olha, lesões hiperpigmentares é algo que acontece com todo mundo, inclusive eu falei para vocês essa semana que eu já queimei várias vezes a minha mãe, e que acontece, tá, gente? Uma frase que eu gosto muito de dizer é assim: só tem problema quem faz. Quem não faz, não tem problema, não. Eu lembro uma vez que eu fui compartilhar com uma determinada profissional e eu disse assim: nossa, eu fiz um peeling que eu queimei uma paciente. Ela, nossa, Aline, você queimou? Meu Deus, como é que você queima essa paciente? A pessoa pegou, ficou falando e eu. Gente, eu atendia 10 pacientes dia. Aquela profissional, se ela atendesse 3 pacientes numa semana, era muito. Gente, quanto mais eu faço peeling, maior a chance de eu ter problema. É a mesma coisa, nunca vi alguém andando de ônibus bater carro. Não dirige, né? Só bate carro quem está dirigindo. Então, é a mesma situação. Então, com todo mundo, você pode ter problemas com peeling, inclusive eu. Depois, eu acho que de uns 5 anos, esse ano eu tive um problema sério de hiperpigmentação, não foi com peeling, mas foi com microagulhamento, de um paciente que eu vi, que ele fez um micro num dia, e no mesmo dia foi para a praia, né? E aí, hiperpigmentou, foi horrível, e eu printei para ele, mas ao mesmo tempo, assim, é muito chato o paciente chegar e eu dizer assim: olha, tá aqui, ó, eu sei onde você estava te stalkeando, né? Então, assim, eu tive um problema sério até esse paciente ele falar para mim que ele tinha dado uma voltinha na praia, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado e a aclimatação, ela faz essa proteção muito grande quando a gente estiver trabalhando com ácidos. Aqui eu dei o exemplo do paciente se expor ao sol, mas às vezes o paciente nem se expôs ao sol. Foi do peeling mesmo, a hiperpigmentação. Então, assim, substâncias que condicionam a pele, né? Que a gente pode estar utilizando. Aqui são algumas sugestões. Isso aqui não é uma fórmula, são só algumas sugestões e concentrações que são utilizadas. Então, fórmulas que podem ser utilizadas na aclimatação: ácido retinóico, ácido glicólico, hidroquinona, ácido códico, ácido fítico, são ativos que podem estar interferindo, são ativos que podem ser utilizados com aclimatação.
O que geralmente eu, Aline, faço? Para aclimatação, eu gosto muito de utilizar um produto só. Então, geralmente, eu uso muito o sabonete à base de ácido glicólico, que eu acho que ele é muito pertinente, dá um resultado muito bom. Geralmente, em casos de mancha, eu sugiro também que o paciente, se ele não quiser usar um sabonete clareador, se para mim eu quiser usar outro, né, uma segunda opção, eu posso estar passando para esse paciente uma fórmula clareadora, contanto que tenha ácidos na composição. O importante é que tenha a presença de ácidos na composição, tá? E, obviamente, filtros solares, paciente iniciou o tratamento de peeling na primeira sessão. Primeira coisa que esse paciente tem que fazer, começar o hábito de utilizar filtro solar. Paciente que não usa filtro solar é um paciente que não está apto para realizar o peeling. Simples assim, tá, gente? Contra essa informação não há argumentos. Ai, Aline, eu esqueço de usar filtro solar, eu não consigo usar, gente. Se esquece, se não usa, não faz peeling nessa pessoa, não vai se arriscar. Sabe por quê? Porque na hora que mancha, ele não vai dizer que é ele que não usa protetor solar, ele vai dizer que fez um peeling com a Aline e que a Aline vai dizer que fez um peeling com a Aline e que a Aline ela não deu resultado, né? Então, isso é outro ponto muito importante. Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão muito caladas, pelo amor de Deus. Conversem comigo, né? Não sei se já aconteceu com vocês, de paciente não dar resultado em alguma coisa, jamais o paciente coloca a culpa neles, nunca. O paciente sempre coloca a culpa no profissional, né? Ah, o tratamento não deu resultado, não foi a feijoada que o paciente foi. Ah, o tratamento não deu resultado porque a Aline não fez o procedimento certinho. Então, assim, claro que eu tenho a minha autocrítica como profissional, isso é muito importante, mas assim, gente, além disso, existem outras situações que podem acontecer e que a gente tem que estar preparado para isso. Então, assim, a gente tem que estar preparado para mostrar ali para o paciente que a sua parte você está fazendo. Ele tem que fazer a dele. Agora, se o cliente falar na minha cara que ele não usa protetor solar, que ele não gosta, que ele tem muita dificuldade, gente, de verdade, eu não perco o cliente, eu não deixo de fazer um procedimento, mas eu nunca faço nesse paciente um procedimento forte. Nunca, tá? Então, assim, isso fica, gente, para dica de vida. Enrola o paciente mesmo. Então, tipo, às vezes tem paciente, enrola no bom sentido. Às vezes vem um paciente, Aline, eu quero muito fazer um peeling de ouro. Aí eu olho o rosto do paciente, tipo, não tem condições de fazer nada. Eu digo, bora fazer a primeira limpeza. Passou da limpeza, eu digo, então, tem um peeling de ouro, mas tem outro peeling que vai ser tão melhor para a sua pele, porque ele vai hidratar. E realmente, o que eu vou usar é tudo que eu estou dizendo. E aí, gente, a gente tem que vender a ideia do novo. Eu não posso falar assim na lata do paciente, mas rapaz, você não usa nem protetor solar, como é que tu quer fazer um tratamento aqui comigo? É outro ponto que faz toda a diferença, gente. Quando o paciente está contando para vocês o dia a dia deles, não faça careta, nem julgue, tá? Não julga o seu paciente. Ai, o mesmo protetor solar que eu uso no corpo, eu uso no rosto. Claro que não é, né, gente? Deixa o teu paciente falar, eu lavo meu. Qual o sabão que você qual o sabonete que você usa para o rosto? Ah, o sabão em barra, o mesmo que eu uso para o corpo, aí eu passo no rosto. Aí você, escuta, não julga. Quando o paciente termina de falar, quando ele se sente confiante para falar tudo que quer falar, e você olha, nossa, filtro solar é maravilhoso. Graças a Deus que você tem esse hábito. Porém, a nossa pele do corpo é diferente no rosto. Inclusive, tem filtros solares que deixam o rosto bem sequinho. Então, assim, você vai explicando para o cliente que ele vai entender. Nossa, Aline, então eu estava usando errado? A mesma coisa do sabonete para o corpo. É diferente, ele precisa de um sabonete que trate a pele dele. Então, tudo isso, gente, a gente vai gerando uma corrente de informação e isso gera a confiança do cliente com você, tá? A aclimatação que você faz é a limpeza de pele, a instrução contra o home care. A aclimatação, Lorane, primeiro, é a limpeza de pele, mas quando nós falamos de aclimatação, é a utilização de um produto à base de ácido uma semana antes, pelo menos, do peeling,
tá? Para eu saber como aquela pele vai reagir. Tem pessoas que 2 dias utilizando o sabonete com ácido glicólico, a pele já está descamando, já está vermelha, está irritada, significa uma pele muito sensível. Eu tenho que ter muito cuidado quando eu for trabalhar com peeling naquela pele. Já quando eu faço um outro paciente, utilizo os 5 dias do sabonete e ele me diz, Aline, não aconteceu nada, tá tudo ok, a gente pode fazer nosso peeling amanhã. Então, assim, a aclimatação, ela vem, além de uniformizar a pele, ela vem para dar um norte de como é a pele do paciente, ela vem para nos dizer, você tem a ideia do peeling que você vai usar, mas de acordo com o que a pele da sua paciente responde na aclimatação, fica mais fácil. Não tem nenhum ácido específico, como eu falei para vocês, eu utilizo muito o sabonete de ácido glicólico a 10%, para grande parte dos peelings, é o que eu utilizo, mas existem outras substâncias, como eu coloco, como tá aí, né, tipo o ácido retinóico e outros ácidos que a gente pode estar utilizando. Geralmente eu tento fazer o mais próximo da composição do que eu estou utilizando em cabine com o meu paciente, tá? Mas se não der o sabonete de ácido glicólico, ó, é maravilhoso. Sabonete de ácido glicólico a 10%. É muito bom. Vamos lá, deixa eu dar uma continuidade. E aí, a utilização do filtro solar, né? E também, né, avaliar se esse paciente tem antecedentes. Preste atenção nessa parte que eu vou falar, né? Tenha maturidade para ouvir o que eu vou dizer. Pacientes com antecedentes de herpes simples devem fazer terapia antiviral profilática. Eu posso indicar isso? Não, eu não sou médica, eu não posso prescrever. Por mais que seja uma substância de venda livre, Aline, eu não posso. Então, assim, geralmente, o que é que eu falo para o meu cliente? Olha, quem tem tendência pode vir a desencadear o aparecimento da herpes. Então, assim, se você já utiliza alguma coisa, seria interessante você iniciar a utilização para prevenir. Gente, o paciente ele já teve acesso, ele já utilizou, já foi indicada essa substância pelo médico. Mas Aline, eu não posso prescrever um cliente que nunca usou uma substância dessa, começar a usar porque eu indiquei para ele comprar na farmácia. E se o paciente tem alergia? Se ele tem uma reação alérgica, o paciente morre utilizando esse produto. Então, assim, a gente não tem como saber. E eu não sou médica, eu foge muito do meu quadrado, tá? Então, assim, parece simples, mas não indique para o seu paciente, tá bom? Então, isso é algo, eu até coloquei geralmente o intervalo que é utilizado essa substância, mas não cabe a nós, tá? Isso é algo que a paciente tem que partir a utilização da paciente e não por nossa indicação. A gente vai falar o que pode acontecer, que é ter o reaparecimento da herpes. Ponto. Aí ela vai dizer, eu já usei isso aqui, tará. Você pode perguntar do seu médico, só para você utilizar novamente. Ok? Tira a responsabilidade de indicação de medicamento das costas de vocês, tá? A gente pode até ir preso porque é exercício legal da medicina. Nós não podemos indicar medicamento, tá bom? A gente tem que deixar o paciente consciente de todos os riscos e benefícios do tratamento que está sendo realizado, tá bom? E aí, né, gente, o ponto, né, que eu queria falar para vocês, antes da gente dar continuidade à nossa aula de hoje, nossa aula maravilhosa de hoje, um dos pontos que eu quero falar para vocês, né, que eu já tinha comentado ontem, que foi algo exclusivo para essa turma, é o lançamento, né, do nosso curso Expert in Peelings. Ontem eu já tinha falado que devido à solicitação, né, eu resolvi abrir essa turma para vocês, porque assim, gente, é muito importante nós termos conhecimento, esse conhecimento de peeling, ter essa base bem sólida, porque quando a gente consegue ter essa base sólida, a gente consegue ampliar os nossos conhecimentos, ampliar os nossos tratamentos, ampliar os nossos resultados, saindo ali mesmo da caixinha. Então, assim, vocês já são expert em melasma, por que não conseguir também tratar acne, cicatrizes de acne, poder tratar tantas estrias, tantas outras disfunções, né, que vocês podem estar alcançando, pode estar realizando através dos peelings. Então, assim, esse é um dos pontos, assim, primordiais, inclusive, que foi o que me fez
iniciar, né, essa imersão em peeling para vocês. E assim, quando eu resolvi trazer esse curso para vocês, esse foi um dos cursos que eu fiz assim com o maior esmero. Foi o meu primeiro curso, tanto que eu ministrei para um número de pessoas muito grande, para vocês terem ideia, em Fortaleza. Todo mês eu tinha turmas lotadas. Eu tenho mais de 1.000 pessoas, não só em Fortaleza, mas em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em vários outros estados, alunos de peeling, porque na verdade, gente, eu estudo peeling assim desde que eu me conheço por gente, né? Então, assim, desde os 15 anos que eu estou no mercado da estética e desde os 21 anos que eu estou dentro de uma farmácia de manipulação, estudando sobre assunto, investindo muito sobre novos cursos, tecnologias, informações, comprando livros, não só de forma nacional, mas como forma internacional. Inclusive, quando eu vim para a Irlanda, eu vim com esse intuito de aprofundar ainda mais o meu conhecimento. E aí, gente, o que eu coloco muitas vezes no curso, como vocês já tiveram a experiência, é colocar tudo o que eu aprendi ao longo desses 20 anos, né, no meu dia a dia, para realmente fazer o grande diferencial com os meus pacientes. Então, assim, o que eu passo para vocês é exatamente essa mudança, essa transformação de resultados que muitos dos meus alunos já tiveram, né? E eu quero também que vocês tenham isso. E aí, gente, é por isso, né, que eu resolvi abrir essas inscrições. Então, elas estão abertas a partir de agora, são apenas 20 vagas, né? Porque eu preciso também dar suporte, dar apoio para vocês durante esse curso, e que, assim, vocês que decidirem se tornar expert em peelings, né, assim como eu, né, vão transformar a vida de várias pessoas e ser muito bem remunerada por isso. Hoje, peelings, principalmente quando nós falamos de peelings manipulados, como eu falei para vocês ontem, é o que mais dá um retorno financeiro para nós. E muito mais do que o retorno financeiro, gente, é nós transformarmos vida, é nós darmos qualidade de vida para os nossos pacientes. Até porque peeling é uma técnica muito versátil. Você consegue trabalhar como um todo o nosso paciente. E assim, né, gente? Vocês já conhecem o meu trabalho, vocês sabem que eu adoro entregar muito conteúdo, né? Que são coisas muitas vezes exclusivas que eu aprendi, não foi lendo, foi no meu dia a dia, foi ali errando, acertando com os meus pacientes. Então, eu passo para vocês tudo que deu muito certo para os meus clientes. E assim, e se mesmo assim, depois que você comprar com 7 dias, você, olha, não era isso que eu queria, né? Você pode pedir o seu dinheiro de volta sem nenhuma burocracia, né? O meu intuito aqui é que você saia feliz e satisfeito, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer, né? Porque eu quero que você dê um passo totalmente diferenciado na sua carreira, que vocês sejam profissionais bem diferenciados, como vocês estão aqui comigo. E as nossas aulas, elas são aulas teóricas e práticas, né? Então, é uma aula que nós vamos ter um conteúdo muito rico, onde vocês vão ter mais de 14 aulas prontas para eu te explicar tudo sobre peelings que muitas vezes vocês não vão ver em outros locais. E aí, gente, um curso como esse, tão rico, ele seria vendido tranquilamente por um valor bem mais alto, né? Por um valor que seria, assim, muitas vezes, até no nosso dia a dia, para a gente iniciar no mercado de peeling, um valor que para vocês não seria tão cabível nesse momento no bolso, mas o que eu pensei? Gente, a gente precisa fazer algo totalmente diferenciado para esses que já são os nossos alunos, para que eles tenham acesso a esse conteúdo tão rico, né? Então, hoje, né, somente hoje, vocês vão ter acesso a esse curso para essas 20 primeiras inscrições no valor de R$ 498, né, reais, 50 centavos, apenas para as minhas clientes, para as minhas alunas, para vocês que já são experts em melasma, para vocês serem experts em peelings, né? Então, esse valor realmente é por tempo limitado. Eu vou estar disponibilizando essas 20 vagas. E, além disso, gente, vocês vão ter ainda
muitos bônus, e esses bônus são esses que eu até tinha mostrado ainda agora, mas eu quero mostrar para vocês, que vocês vão estar entrando no nosso grupo VIP de alunos, nossos encontros Tira Dúvida, nós vamos ter mentorias em grupos, aulas exclusivas de NutriCosmético, que é um tema maravilhoso, um e-book com 100 fórmulas, então assim, é muito material que vocês vão estar recebendo durante esse curso, além de minha total entrega, né, para eu estar junto com vocês em todo esse momento, tá? Então, assim, quem for comprando, quem for se tornando ali um expert em peelings, vocês coloquem aqui, que eu quero colocar aqui para vocês, tá? Para que vocês realmente mudem nessa chavinha de vocês e que vocês ampliem também a utilização de vocês, ampliem o mar de peeling na vida de vocês, o mar de utilizações. Inclusive, gente, peeling hoje é tão versátil que se eu não tivesse o meu conhecimento de peeling que eu tenho hoje, eu não teria entrado no mercado como eu entrei no mercado internacional de uma forma tão rápido, tá? Quando eu cheguei aqui na Irlanda, para quem não sabe, em 15 dias eu consegui entrar no mercado. E por que que isso aconteceu? Porque eu tinha um conhecimento, tenho um conhecimento em peelings que nenhuma outra profissional aqui tem. Né? Então, comecei a trabalhar com outra pessoa. Em 6 meses eu já era sócia dessa pessoa. E com 1 ano aqui na Irlanda, eu abri o meu próprio espaço, onde o meu carro-chefe, obviamente, é peeling. E isso só aconteceu, gente, porque não tem pessoas boas o suficiente em peelings. Então, por isso que eu quero que vocês possam realmente ser, né, expert em peelings. E aí, gente, o link da inscrição tá no chat, né? Então vocês podem se inscrever. E nós já temos uma aluna, né, que é a Estela. Estela, seja muito bem-vinda, né? Você das 20, você vai ser a primeira aqui expert em peeling, tá bom? E gente, eu vou voltar para o conteúdo enquanto vocês pensam um pouquinho e tomam a decisão de vocês serem um expert em peelings, tá bom? Vou estar voltando aqui para o nosso conteúdo, tá? Então, assim, gente, para a gente estar finalizando essa aula de hoje, é de suma importância que eu quero falar para vocês sobre o termo de consentimento. Gente, como é importantíssimo nós realizarmos um termo de consentimento. Por quê? Dentro do termo de consentimento, você vai colocar todas as informações necessárias para que esse paciente ele saia. E uma outra dica, tá? O termo de consentimento ele precisa ter 2 vias, a sua e a do paciente. Como um contrato mesmo, ele precisa saber ali todos os deveres, né, as obrigações, os direitos e deveres dele. Inclusive, quando nós falamos em termos de consentimento, é importante nós colocarmos lá todos os detalhes. Meus termos de consentimento, eles sempre são atualizados. Por exemplo, eu sempre falo para o meu paciente que durante um processo de descamação, ele não pode arrancar. E o que que acontece? Muitos pacientes vão tomar um banho, chega na hora do banho, ai, Aline, eu não arranquei, mas na hora de tomar um banho, eu esfreguei tanto meu rosto, ele ficou em carne viva. Gente, qual a diferença de eu ter arrancado e ter esfregado, né? Mas para o cliente tem diferença, porque eu não fui claro o suficiente. Hoje, gente, o que que a gente fala? O óbvio, ele precisa ser dito, né? E eu sempre falo, não basta ser dito, ele tem que ser desenhado, tem que ser escrito e desenhado. Então, assim, explique nos mínimos detalhes todo o processo e tire foto. Foto é documento. Então, o cliente ele não era acostumado a ver o rosto dele. E aí, de repente, ele faz um peeling, o rosto clareia, começa a ver um sinal que ele não via, começa a ver uma alteração que ele não via. Às vezes, esse paciente nem prestava atenção no rosto dele. E depois do peeling, ele começa a notar, porque o rosto tem uma clareada, uma iluminada, e aí ele vai dizer que foi a Aline. Não, a Aline que manchou o meu rosto. Gente, eu não mancho o rosto de ninguém, né? Na realidade, e com o clareamento do rosto, o paciente começou a ver coisas, começou a se observar. Mas se eu tenho uma câmera fotográfica, né, se eu tenho a foto do cliente, eu tenho como dizer, olha, o seu rosto era assim, ficou assim depois. Inclusive para pacientes que dizem que não estão vendo o resultado. Aline, eu fiz um peeling com você, ó.
zero resultado. Aí eu pego, coloco a foto de antes e do depois. Eu digo, nossa, que resultado, né? E mostro para o cliente. O nosso cliente, de uma forma geral, a gente sempre está buscando a perfeição, como eu falei para vocês. Por isso a necessidade de tirar fotos. É uma forma de nós mostrarmos, de fato, os nossos resultados, tá? E algumas informações são muito importantes, né, para a segurança na aplicação dos peelings. Evitar de forma geral aplicar em pele irritada, que esteja extremamente vermelha ou inflamada, ou com qualquer processo infeccioso, não pode se utilizar peelings. Os peelings são feitos para peles íntegras, peles saudáveis. Inclusive, eu não posso estar utilizando uma pele que esteja desidratada. Uma pele que está desidratada, ela não está no estado normal dela. Então, ela precisa ser cuidada, muito cuidado em relação a isso, tá? Então, esse para mim é uma das principais regras, que só vai ter, na minha concepção, uma exceção, que é o caso da acne. Porque no caso da acne, nós vamos ter um processo inflamatório acontecendo ali. A dor, rubor, o calor e edema está acontecendo. Mas grande parte dos peelings que nós utilizamos, nós vamos utilizar para pele com acne nessa característica mesmo. Então, nós já sabemos que no caso da acne, vai ter uma pele irritada, eritematosa, mas assim, por conta da acne. Na acne, eu posso utilizar peelings tranquilamente na acne ativa. Agora, se a pele só está irritada, que eu muitas vezes nem sei o que é, essa irritação pode gerar uma lesão na pele. Nós precisamos ter um cuidado maior na hora de tratar, tá? Outro ponto, ter sempre à mão substâncias neutralizantes do agente químico. O que acontece, gente? É muito importante a gente saber qual ácido nós estamos utilizando. E, gente, muitas vezes a paciente já usou até aquele peeling, mas vai que na hora que você está usando a segunda vez, ela tem uma reação alérgica. E aí, se eu não tenho o agente neutralizante, o que eu vou fazer? Né? Se eu não tenho um agente que vai parar a ação daquele peeling, vai que naquele dia, o que acontece muito comigo, pacientemente, usou uma substância com ácido em casa, que eu não tinha indicado, usou, veio para mim, aí fez um peeling. Aí na hora do peeling, o rosto do paciente começa a ficar vermelho, começa a irritar, começa a sensibilizar. Na hora eu tenho que neutralizar. O que o neutralizante faz? Ele para a ação do peeling, tá? Então, é muito importante que eu saiba o que fazer no rosto do paciente. Então, se saiu do controle, neutraliza, tá? Então, assim, se fugiu do controle, neutraliza. Esse é o ponto primordial que a gente precisa ter o cuidado na hora de estar realizando um peeling, tá, gente? Então, na dúvida, neutraliza e vamos ver o que dá o rosto desse paciente propriamente dito. Geralmente, a substância que eu indico para vocês é o bicarbonato de sódio, vou até escrever aqui para vocês. É o bicarbonato de sódio a 10%. Bicarbonato de sódio a 10%, manipulado, tá, gente? Não é aquele de supermercado. E eu gosto muito de ser na base gel, mas vocês podem pedir outra base propriamente dito, tá? E assim, é um ponto também muito importante nós compreendermos como está o mercado hoje, né? Porque assim, muitas vezes vocês vão ler algumas informações e que vocês assim, gente, isso não faz sentido. Por exemplo, eu recebi um caso de uma paciente, olha a loucura de uma paciente. Ela fez um microagulhamento com uma profissional na segunda e na quarta-feira ela fez o peeling com outra profissional. E, obviamente, isso não deu certo, foi uma queimadura enorme, hipersensibilizou a pele do paciente. Não sei nem se eu consigo, não sei se eu consigo compartilhar aqui com vocês. E aí, gente, foi uma situação tão complexa que se hoje você não está atualizado, se hoje você não consegue entender o que é um peeling propriamente dito, como que a gente deve utilizar, como ele funciona, se eu não consigo compreender isso, gente, as chances de eu ter um problema, as chances de eu ter uma lesão é muito grande. Então, assim, quando eu estou atualizada, quando eu compreendo o que aquele peeling vai fazer, quando eu tenho noção de certas situações, que eu tenho conhecimento sobre isso, isso realmente vai fazer todo o diferencial,
tá? Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, que eu tô louco para mostrar. Olha essa situação que aconteceu nessa paciente. Tô baixando ela aqui para mostrar para vocês. Olha o que aconteceu com essa paciente, só para a gente fechar aqui essa nossa aula de hoje. Olha aqui o que aconteceu com essa paciente. Só um minutinho. Deixa eu ver, eu vou compartilhar aqui com vocês, gente. Espera aí. Deixa eu achar aqui. Peraí, que é muita coisa. Tá, não consegui abrir. Essa situação aqui foi algo que aconteceu, né? Falei para vocês aqui comigo, e que foi uma situação muito complexa que eu não estava esperando que ela acontecesse. Deixa eu ver aqui. Tá, acho que agora vai dar certo. Pronto. E que aconteceu comigo, né? Veio, na realidade, me passaram, né? Eu geralmente dou muito suporte aos meus alunos, na medida do possível. Obviamente que existem situações que nem sempre a gente consegue, né, gente? Tipo, vocês sabem que eu trabalho, então nem sempre, assim como vocês, né? Nem sempre como a gente tem como tá dando suporte para o nosso aluno 24 horas. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Vocês conseguem visualizar esse caso aqui, né? Espero que vocês consigam aqui estar visualizando rapidinho. Olha só que situação, né? Essa situação aqui que aconteceu. Foi a situação que o paciente fez um procedimento que ele não deveria, eu vou até fechar aqui rapidinho. Foi um procedimento que não deveria ter sido feito, né? Um em cima do outro. E aí, muitas vezes, as pessoas vendem algumas associações loucas, né? E que a gente, como profissional, fica, gente, isso faz sentido? Isso não tá fazendo o menor sentido para mim. Como que a pessoa mistura isso com aquilo? E eu sei que vocês já viram aberrações no mercado de estética, né? Porque a gente vê todos os dias, e tem umas que são tão assim que você fica, gente, isso é real ou não? Então, ali vocês viram, ficou uma casca de ferida. Essa paciente, depois, ela ficou com uma mancha enorme no rosto, e que quando temos lesões grandes como essa, as chances de ter manchas e a dificuldade de clarear é muito maior, né? Porque foi uma agressão tanto quanto proposital. Então, não é fácil, não é que seja impossível, mas são manchas hipercrômicas que vão surgir, que são um pouco mais complexas da gente ter um resultado positivo, tá? A Mayra colocou, já ouvi falar que em caso de emergência pode usar trieta para neutralização por conta do seu pH. É real? Olha só, na minha concepção, não faz muito sentido, sabe? Porque, assim, claro que ela é uma base muito forte, mas vai depender também da trieta, porque, assim, ela é uma base quando a gente coloca, na verdade faz sentido sim, mas assim, quando a gente coloca na base do pH, a trieta, ela é alcalina, então ela tá ali no pH 10, pH 11, inclusive, é por isso que muitas vezes vocês já devem ter passado por isso, durante uma limpeza de pele, o rosto do paciente fica todo vermelho e você só colocou ali a trieta. Mas só a trieta foi o suficiente para deixar o rosto do paciente irritado. E o ácido, ele vai para outra parte. Então, assim, quando a gente coloca, vou até colocar aqui para vocês. Quando a gente coloca o pH, ele é assim, 0, o 7, que é o neutro, e o 14. É assim que funciona o pH. O 14 é o máximo do alcalino, 0, né, mais próximo de 0, é o máximo do ácido, e o 7 é neutro. Se eu tenho um peeling, que nós falamos que o pH é 3,5, a trieta é por volta de 11, né? Então, assim, a gente tem um ácido e tem uma base ali. Qual é o problema? Mesmo eles tendo esse efeito de neutralizar, por você estar reagindo um ácido com uma base, eles são muito próximos às extremidades. Então, eles também vão irritar a pele. Então, a gente precisa ter um cuidado na hora de trabalhar. Pode ser utilizado, sim, mas eu vou te falar, numa emergência não usa a trieta, não, usa água, né? A água, ela não neutraliza, que em muitos locais tem escrito isso, mas a água, ela dilui o máximo daquele produto. Então, ao invés de você gerar outra reação química, você pode estar retirando ao máximo aquele produto. O ideal, neutralizar para parar a ação do ácido. Na hora que eu tenho água,
põe água no rosto para diluir o máximo possível aquela substância e você reduzir ao máximo a potência dele, tá? Eu sugeriria muito mais a utilização de água. Mas, de fato, nunca fiz a experiência com Trieta, inclusive para saber se vai ter alguma reação térmica ou não, tá? Então, assim, gente, essa é a parte que eu queria finalizar aqui com vocês, né? A nossa aula de hoje. E aqui voltando, né, para vocês que tudo isso, inclusive essa parte de pH, vai estar dentro do curso, né? Então, é um dos pontos que eu falo muito para vocês, tanto a parte de anatomia, fisiologia da pele, a anamnese detalhada, ponto por ponto. Inclusive, gente, eu dou muitas dicas de como fechar como vocês vão fechar o tratamento do paciente, dicas de como encantar o cliente e já fechar com ele o tratamento completo, como vender os kits para o paciente, eu também falo para vocês. O pH, a importância do pH, qual a diferença assim, de substâncias, de sabonete. Então, eu coloco para vocês. Falo dos tipos de peeling de forma específica em relação aos peelings como glicólico, mandélico, salicílico, retinóico, o peeling de olheiras, como é que vocês vão fidelizar o cliente de vocês. Então, assim, tudo isso eu vou passando para vocês, para que eu passe para vocês no curso, para que vocês possam estar fazendo as atualizações. Então, assim, tudo vocês vão ter acesso, né, durante esse curso de Expert in Peelings. Vocês vão ter acesso a ele há 1 ano. Então, assim, realmente é um curso que, assim, o retorno financeiro é muito rápido. É um curso que vai te levar para o próximo nível, sim. Inclusive, oferecer e você ter conhecimento ao que o seu concorrente não está tendo acesso. Então, isso vai ter um grande diferencial. O curso, ele é gravado, mas nós vamos ter aulas ao vivo, né? De tira dúvidas, com temas diferenciados, inclusive para que vocês estejam trazendo temas, né, que vocês tenham uma dificuldade maior e para estar dando esse suporte mesmo para vocês, sabe, gente? Porque quando a gente começa no mundo dos peelings, muitas vezes a gente está só, a gente precisa muito de uma orientação, o que eu faço nesse caso, eu estou perdida, e tudo isso eu vou estar passando para vocês, tá, gente? Então, assim, são 20 vagas, vocês vão ter acesso a vários bônus que são, assim, maravilhosos. Entre todos os bônus, vou dizer para vocês, eu acho que a mentoria é o surreal, porque dentro da mentoria vocês vão ter acesso a informações que eu só consegui no dia a dia. Se hoje, gente, certas informações com peeling é difícil, vocês imaginam quando eu comecei há mais de 10 anos que não tinha nada sobre peeling, as pessoas não falavam sobre isso, ninguém nem usava. Então, muitas coisas que eu sei porque eu sou da velha escola, né? Sou da velha guarda. Mas que eu quero trazer isso para vocês porque o peeling, ele mudou a minha vida, literalmente. Tudo que eu consegui foi graças ao peeling. Os resultados que eu tive foram graças ao peeling, o que outros procedimentos não me deram, né? Então, é isso que eu quero trazer para vocês, esses resultados realmente diferenciados e impactantes. Então, assim, gente, esse curso, ele realmente é um curso diferenciado. Infelizmente, nós só temos aqui 20 vagas. Eu espero que vocês possam participar de uma dessas vagas, tá? E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Um pouco mais sobre esse curso, sobre essa condição totalmente diferenciada para vocês que estão aqui, que me acompanharam todos esses dias, né? E sobre esses bônus que vocês vão receber, né? Realmente foi algo que eu fiz com muito carinho, exatamente para trazer vocês para o próximo passo, tá, gente? Para o próximo nível. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar falando com o nosso suporte, tá bom, gente? Olha, a aula de hoje foi uma aula, assim, tão massa, porque são pontos, gente, que a gente só sabe quando está com o cliente. E quando a gente vai falar em um peeling, Aline, qual é o sucesso de um peeling? É um peeling que deu resultado. Qual é o peeling que vai dar resultado? É um peeling onde você fez uma baita de uma anamnese, é o peeling onde você conhece o seu cliente, é onde você consegue indicar a melhor coisa para ele, é onde você prepara a pele do paciente. Para eu ter um peeling de sucesso, meus melhores peelings, eles apareceram quando eu comecei a fazer a aclimatação.
Antes de fazer a aclimatação, eu queimava muito o rosto dos meus pacientes, sensibilizava muito de forma desnecessária, porque eu não conhecia. Então, eu olhava uma pele, eu ficava, essa pele tem cara de ser uma pele resistente. Essa pele é uma pele sensível. E, gente, olhando pele, ninguém sabe. Você só sabe manipulando, pegando, fazendo. Por isso que fazer a limpeza de pele faz parte do meu tratamento. Por isso que cliente fazer uso de uma substância de aclimatação faz parte do meu tratamento, porque eu quero conhecer muito bem essa pele antes de eu aplicar um peeling. Isso me gera segurança e, mais do que segurança, resultados impactantes. Tá bom, pessoal? Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham amado essa imersão. Cada aula foi feita com muito carinho. Imagine só, aqui na Irlanda já é 00:05 e eu tô aqui para trazer para vocês informações, para dar aquele insight na mente de vocês. Realmente foram 4 dias intensos de muita informação. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. E mais do que isso, eu espero que vocês possam ser expert em peeling. Realmente vai ser, sim, uma honra ter a presença de cada um de vocês comigo. Tá bom, pessoal? Olha só. Deixa eu tirar uma fotinha aqui. Eu espero que vocês também tirem uma foto. Me marquem, que eu quero mostrar aqui todo mundo, a presença de todos vocês aqui comigo, para que a gente possa tá marcando, né? Eu quero marcar vocês, eu quero ver aqui todo mundo, porque eu quero mostrar, né? Eu quero marcar vocês aqui, que vocês estavam juntos comigo todas essas noites, com muito conteúdo de peeling. Gente, muitíssimo obrigada. Foi um prazer, foi uma honra imensa estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo grande, gente. Muito obrigada por essa imersão em peeling. Foi assim, surreal. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Estela, te vejo lá. A primeira expert em peeling. Um beijo.